Um artista ocupa lugar na história à medida em que contribui para a constituição de uma cultura visual, local e universal, e na medida em que seu trabalho traz diferentes percepções do espaço que habita. A série SOS Pássaros pro Pantanal, em que pássaros são desenhados com carvão que sobrou das últimas queimadas no Pantanal, onde cada um desses trabalhos demonstram a urgência no comprometimento com a realidade, com a cultura e com a humanidade. A apropriação desses elementos da cultura material pelo artista, os revestindo de novas combinações, espaços temporais, restando o mais importante, a certeza de que a arte é o caminho que assegura nossa imortalidade. Pássaros para o Pantanal. Após a queimada no Pantanal, trouxe-nos uma preocupação com o nosso meio ambiente. E essa reserva que nós temos, essa região a mais alagada do planeta Terra, rica na flora e fauna, e os pássaros foram uma das espécies mais prejudicadas porque perderam seus ninhos, seus ovos ou seus filhotes. Vão ter que refazer tudo de novo. Como pantaneiro, nasci e criei em Corumbá. Nas minhas férias eu subia ao Rio Paraguai e entrava no Rio São Lourenço, no meio do Pantanal, na fazenda dos meus avós. Então cresci vendo a variedade de pássaros que o Pantanal abriga. Minhas noites perdi sonos imaginando essa catástrofe que aconteceu e não podermos fazer nada para salvar as espécies. No meu delírios em sonhos, eu recriei pássaros para o Pantanal, não querendo fazer uma arara, um tucano, um biguá, um papagaio. São pássaros do meu imaginários em sonhos, cada um com o seu jeito, com o seu dançar, é um bailado que o pássaro faz ao limpar suas penas, ao desengonçar-se no seu acasalamento, é uma dança para a sedução da sua parceira. Somando tudo isso através do resto da queimada com o carvão sobre o branco, porque o branco é a soma de todas as cores, Então, com o carvão, recriei traços, pingos, fui compondo um desenho e que foram surgindo pássaros do meu imaginários para fazer um SOS para o Pantanal, do nosso país, desse Brasil, que não é só do Brasil, é do mundo. O Pantanal é uma reserva da biosfera que pertence a todos nós aqui da Terra. Então, nessa exposição, dos 100 trabalhos que eu criei, foram 40 gravuras, estarei expondo nesta exposição virtual 30 desenhos em papel opaline telado com caneta permanente, 30 pássaros diversificados, e para registrar esse momento dessa tragédia
da queimada no Pantanal. SOS aos pássaros do Pantanal. E eu, como um fênix, ressurgi das cinzas para criar esses novos pássaros para o Pantanal. E quero citar aqui uma frase de Mário Quintana que diz: eu, passarinho, os outros passarão.
Esta exposição compõe-se de 30 trabalhos, desenhos a caneta permanente sobre papel paline telado. São dos 100 trabalhos, 30 desenhos que estarão em exposição. Quero agradecer aqui a essa oportunidade que tive de ser contemplado pela Lei Aldir Blanc. Quero agradecer a todas as pessoas, não quero citar para não errar, que estiveram atrás de toda essa produção. Muito obrigado por esse apoio à cultura de Mato Grosso do Sul e particularmente a este meu trabalho de resgate e de alerta ao nosso Pantanal do Brasil e do planeta Terra. Muito obrigado. Esses desenhos feito no preto sobre o branco, porque o branco são a somatória de todas as cores, e o preto é a queimada, o negror da tragédia dessa queimada que aconteceu no Pantanal. E eu resolvi criar esses desenhos que, na primeira instância, seriam traços simples, mas não pôde, porque a criatividade é uma coisa incontrolável. Você, quando vai criar alguma coisa, você tem que pôr liberdade interior, né? E no nosso inconsciente. E aí foi surgindo traços, pingos, linhas retas, linhas curvas, e foi surgindo, saiu esses pássaros, alguns mais simples, outros mais, e cada um com seu movimento e graça, porque o pássaro, para o bom observador, o pássaro, quando vai, ele é vaidoso, ele quer estar sempre se limpando, penteando suas penas, e nesse movimento é como se você observar, filmar no silencioso, o pássaro, ele é um bailarino, o gesto, abrir as asas, expressão, é muito expressivo. Eu quis fazer o pássaro, esse ser que ele tem movimento no dia a dia dele, ele está no galho, ele é um observador, e então ele tem uns gestos bastante diversificados, e se quando ele está em acasalamento, aí isso fica mais fluente, né? Ele dança para a parceira dele para ver se conquista ela. E o pássaro, ele tem outro detalhe, quando vai chegar a época de botar os ovos para chocá-los, o ninho dele é todo retocado, é como a gente pintasse uma casa para o Natal, para o Ano Novo, né? Então o pássaro refaz todinho o ninho para receber esses novos ovos, esses novos filhotes. E incrível que eu lendo Da Vinci, eu vejo que eu tenho essa coisa que ele tinha, ele era muito observador, e eu observava muito isso na chácara que meu pai tinha lá em Corumbá, nas épocas que eu ia para a fazenda no Pantanal, que lá é quantidade de pássaros e há variantes de espécies, né? E então a minha mãe criou por muito tempo um João Pinto, que além de ser bonito, um alaranjado, avermelhado com preto, e canta divinamente. Tivemos depois uma periquita papo branco, a caturrita papo branco, por muito tempo. Tivemos um papagaio, tivemos uma gralha também, criamos uma gralha. Então eu sempre gostei, tive uma afinidade muito grande pelos pássaros, e um detalhe, os olhos deles são muito mágicos, os olhos dos pássaros. Então eu quis fazer apenas ele de pé, com as pernas dele como se fosse o tronco da árvore, porque muitos já observaram isso. Parece um tronco da árvore e as penas parecem folhas. Então, com a próprios resíduos
da queimada, eu reconstruí novos pássaros para o Pantanal. E apenas coloquei o sol amarelo, que muda de posições, é como se fosse a hora, o tempo, a posição do sol em cada desenho. Porque o sol é vida, o sol que nos alimenta tudo, as plantas, os bichos, nós mesmos. Se não houver sol, não há vida. E o sol aí nessa composição desses desenhos, ele simboliza a vida, uma nova vida que está alimentando esses novos pássaros que eu criei, e estou inscrevendo ele também num concurso aí para um catálogo de que para o Brasil todo. Pássaros é um catálogo só de gravuras de pássaros. Eu vou inscrever 3 beija-flores dessa série, e sabe lá se eu não sou um dos selecionados de ter desses, que eu desenhei 100 pássaros. Aí o desenho que vocês estão vendo são apenas 30 dos 100. 40 eu transformei em gravuras. Então, dessas 40 gravuras, 3 eu selecionei, que são beija-flores diversificados, que estará participando. Oxalá, se eu não sou um dos selecionados, e vou estar num catálogo de pássaros em extinção nacional. E procurei fazer nesse papel de altíssima qualidade, né? Porque não adianta ter muita criatividade se você não tem qualidade técnica, porque a qualidade técnica em qualquer arte é o ânus vida que você vai dar a essa arte que você criou. Se você trabalhar com bom papel, com uma boa tinta, uma boa tela, o certo na pintura seria linho ou seda, porque está aí as múmias envolvidas em linho de milhões de anos, está aí as sedas japonesas, chinesas, são materiais de altíssima qualidade. E aí eu queria um papel melhor do que eu estou apresentando, mas é o que eu pude conseguir adquirir, que é esse papel opaline de altíssima qualidade, telado, e utilizei uma caneta de altíssima qualidade, de nacionalidade indiana, que eu gostei muito, que eu tenho um grande mestre espiritual que me guia no meu trabalho, que é indiano, e aí eu acho que veio a calhar eu fazer pássaros. E tem mais outra. O pássaro é um símbolo sagrado. Na Índia tem um pássaro, no momento fugiu o nome dele, é um pássaro da medicina. Ele que trouxe o conhecimento para a Índia, que é um dos continentes mais antigos do mundo, é a Índia, e essa divindade é simbolizada num pássaro azul turquesa. Já no Egito temos Horus, temos Tote, que é um pássaro corpo de homem e cabeça de íbis, com aquele bico alongado, e o Horus, que é um dos deuses egípcios também. E temos também no México o beija-flor. Aqui para todo o continente americano, o beija-flor é uma divindade. E tem também a águia, que é o símbolo da América, não só dos Estados Unidos, que está no dólar, a águia. A águia é o símbolo do brasão do México, né? Segurando uma cobra. Então, a ave, o Espírito Santo, plasmou-se numa pomba branca na hora do batismo de Cristo, baixou sobre os discípulos em chama de fogo, e a pomba branca, uma oliveira que o Noé soltou para ver
sondar se havia terra, ela voltou com um ramo de oliveira, que é o símbolo da paz universal. E assim vai, se você for estudar símbolos e signos e mitos, o pássaro está em primeiro lugar, sabe? Entende? E eu acho que estou muito satisfeito de eu ter essa inspiração de recriar esses pássaros nesse momento que nós passamos, nessa pandemia, nessa calamidade social, cultural, total do planeta Terra. Ainda nós sofremos essa queimada no Pantanal. O pássaro é símbolo de liberdade, de vida. Acho que todos nós queríamos ser um pássaro para sentar no chão, nos galhos, voar sobre os mares, né? E estarmos em todos os lugares. E espero que vocês absorvam bem esses pássaros do Pantanal.